Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 8. Porque para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Então, as nossas orações devem seguir com essa convicção. Porque para Deus nada é impossível. Aos homens, a ciência, são limites, há limites, mas para Deus não há limites. E é isso que nós cremos. Porque nós cremos que a palavra de Deus é a verdade. E é nisso que nós vamos meditar nesta noite. João 8, versículo 31 ao 37. Bom estarmos aqui, bom ter você aqui comigo, conosco, que nos visita, amigo, visitante, seja bem-vindo, que Deus te abençoe com essa palavra. João 8, 31, o Senhor Jesus Cristo, durante a sua caminhada, mais uma vez, ele tem aquele encontro, com os fariseus, a liderança religiosa da época, a religião judaica, e ele traz essa palavra que traz para nós algumas certezas, que precisamos conviver e viver com ela, ter essa certeza em nossas vidas. E ele diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Só até aí, é 36. Amados, o texto traz para nós, nesses versículos que nós lemos, algumas respostas que talvez algumas pessoas aqui, mas que na história da humanidade, até na história da igreja, questionaram. Certa vez, Jesus estava preso, prestes a ser crucificado, e ele foi a Pilatos, e Pilatos, durante o diálogo, Jesus falou para ele sobre a verdade, e ele disse: o que é a verdade? Pilatos não sabia o que era a verdade. E nós vimos aqui o Senhor falando sobre: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas talvez muitos aqui, ou não, talvez não, sabe o que é a verdade? O que é a verdade? Que verdade é essa? Levantam alguns questionamentos. Eu levantei 3 perguntas com esse texto. Primeiro, que verdade é essa que nós precisamos conhecer? Que Jesus diz aqui no texto. Que verdade é essa? Que liberdade é essa de que Jesus está falando aqui, que nós precisamos? Que ele disse: olha, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Mas libertará de quê? De que precisamos ser livres? E a última pergunta, que é compatível com o que nós estamos vendo aqui: onde encontramos esta verdade? Quem é que está com esta verdade? E nós vamos meditar nessas 3 perguntas, e o próprio Senhor Jesus responde elas aqui no texto. Em primeiro lugar,
a verdade de que nós precisamos conhecer, que talvez muitos já saibam, mas que não deem o devido valor a esse conhecimento. Se eu perguntar aqui, levante a mão quem não tem pecado, alguém vai levantar a mão? Todos aqui são conhecedores da palavra pecado e o que ela significa? Sabe do peso que é ser um pecador? Sabe da responsabilidade que você carrega, chamando-se de pecador? Porque se eu digo aqui, levante sua mão se você não tem pecado, e ninguém levanta a mão, todos reconhecem que são pecadores. Mas o texto diz mais: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Servo, escravo, tem o mesmo significado nesse texto. Você sabia que é um escravo do pecado? Só dizer que é pecador para muitos, né? Mas isso aí todo mundo é. 100% da humanidade são pecadores, mas há alguns que acham que não. Qual é a novidade? Dizer que é pecador. A novidade é saber o que isso significa. A verdade é como você se tornou pecador. A verdade que você precisa saber, qual é o resultado da sua vida sendo você um pecador. O que isso vai custar para você. Essa verdade o mundo não sabe. Ser pecador, vamos ver aqui, significa estar em trevas. Estar em trevas. João 8,12, nesse mesmo capítulo, o Senhor diz assim, olha, eu sou, Jesus falou depois outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, trevas aqui, querido, não significa a escuridão, em que você não consegue enxergar, né? Trevas densas, significa total isolamento da luz da vida de Deus. Estar em trevas é algo tão perigoso que nos remete à segunda situação, andar no caminho errado. Quem está em trevas, como uma pessoa cega, ela sabe o caminho por onde anda. Se apagar tudo, você sabe para onde ir? E essa é uma verdade que muitos não reconhecem. Ser pecador significa, Romanos 3:23, o salário do pecado é a morte. É o resultado de ser pecador. Morte, e não é morte física aqui no contexto, é morte eterna. Talvez essa verdade o mundo não entenda muito bem, não. Talvez eles falem, é muito fácil reconhecer que é pecador, mas saber o quanto isso custa e qual é o peso dessa palavra, muitos não sabem e não querem saber, e quando ouvem não acreditam. Muitos não acreditam que ser pecador o faz separados de Deus, porque Romanos 6:23 diz que, melhor, o 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O 6:23 que diz que o salário do pecado é a morte. Destituídos, afastados, distantes de Deus. Isso é ser pecador. Essa verdade o mundo não conhece. É fácil as pessoas dizerem que são pecadores. Difícil é reconhecerem o resultado disso. Difícil é crerem no que isso vai lhes trazer e que lhes traz, né? Amados, servos do pecado, escravos do pecado, separados de Deus. Olha, Efésios capítulo 2, versículo 12. Se você puder abrir,
Olha o que diz a palavra de Deus sobre a questão do pecado na vida do homem. E por que Jesus trouxe, essa palavra? Amados, Jesus veio a este mundo para trazer essas verdades para nós. Os homens andam iludidos pelo brilho da luz da fama, das luzes que iluminam as cidades, com o brilho tudo que nós vemos por aí, e que nada trazem verdadeiramente. Jesus veio mostrar o seguinte: olha, essa luz que vocês estão usando aí, na verdade são trevas. Olha o que diz Efésios capítulo 2, no versículo 12. A situação dos seres humanos, naquele tempo, estáveis sem Cristo. Como Jesus diz, olha, se vocês crerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão livres. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, ou seja, do pacto, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. No capítulo 3 de João, versículo 18, olha o peso de ser pecador. Além de estar separado de Deus, olha o que acontece com os pecadores. Talvez você não soubesse, mas eu vivo falando que sou pecador e para mim é normal que todo mundo é pecador. Não é não. Não é normal não. É o pior, é a coisa mais importante que você precisa resolver na sua vida, é sair dessa situação. Estado de pecador. Olha o que diz João capítulo 3, versículo 18 e 19. Quem crer nele, e Jesus está falando, nesse texto, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens, nós, homens aqui, a humanidade, nós, seres humanos, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por que a verdade é tão importante para nós? Por isso. Por isso a verdade é tão importante para nós. Se continuarmos andando em pecados, andamos em trevas, estamos separados de Deus, condenados eternamente. Essa é uma verdade de ser pecador, que talvez muitos não queiram ouvir. Desagradável? Sim. Andar no caminho errado, viver em trevas, isso é ser pecador. Segundo lugar, como eu fiz, a primeira pergunta está respondida: por que precisamos conhecer essa verdade? Para saber que a situação é grave, de cada ser humano que vem a este mundo, é grave o seu estado diante de Deus, é grave o seu estado e o perigo que ele corre, porque, amados, Jesus veio dar oportunidade para nós de sair dessa condição, e ele estava falando disso naquele dia, no capítulo 8. Olha, se vocês permanecerem nas minhas palavras, na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O que significa? Que se você não permanece na palavra de Cristo,
verdadeiramente, os que criam nele, os que creem nele, você não é seu discípulo. E se você não é discípulo de Cristo, você não vai conhecer a verdade. E possivelmente, fatalmente, você continuará escravo do pecado. Simples assim, né? O Senhor, ele era de uma simplicidade, mas de uma complexidade gigantesca, né? Nesses dois versículos, você ficar analisando, você vai ver, rapaz, a situação é grave. O problema é que as pessoas não reconhecem isso. O pecado é grave. Ser pecador é grave, muito grave. É inimizade contra Deus. Está lá em Tiago. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Mas as pessoas insistem, né, em não ver essa verdade. Você que não tem Jesus Cristo continua escravo do pecado, sem conhecer a verdade, e isso vai trazer para você grande condenação. Essa é a verdade que nós precisamos saber. Sem Cristo é condenação. Por isso que Jesus falou. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Essa é a verdade. Jesus é a luz, mas os homens amam as trevas, o pecado. Então, amado, antes de você abrir a boca para dizer, eu sou pecador, como todo mundo é, cuidado. Você está condenando a você mesmo. Eu sou pecador, mas eu creio em Jesus Cristo. Aí você conheceu a verdade. Eu sei que tenho pecado, mas Jesus Cristo me tem libertado dele. Eu sou livre. As pessoas não pensam nas coisas que fazem, elas fazem, vão seguindo as massas, a mídia social agora, né, um grande poder hoje, né, de comunicação, e vão reconhecendo coisas, aceitando coisas, sem saber o que essas coisas significam. Sai por aí perguntando, você é pecador? Claro, todo mundo é, mas você sabe o que isso significa? Ué, não significa nada, todo mundo é pecador. Não, significa que você é inimigo de Deus e você está condenado eternamente. Aí você vai pegar e você vai ver qual é a reação das pessoas. Tenta fazer isso com uma pessoa que você conhece. Mas o grande mal hoje é, vamos vivendo. Lá na frente vai dar tudo certo. Não vai, não. Depois eu resolvo isso. É urgente, não resolve depois, não. Jesus veio há 2000 anos, com urgência, porque o nosso estado era terminal. Terminal o nosso estado. A qualquer momento acabou a oportunidade. Pecador significa estado gravíssimo, sem chance de voltar. Então, amado, se tem uma chance, abrace essa chance. Se dissesse para você, olha, faça isso, senão você vai morrer agora, você não faria? Pois eu estou te dizendo, crê em Jesus Cristo agora, porque senão você está perdido, eternamente, porque você é pecador. É isso que a Bíblia nos diz. É isso que Jesus disse aqui, olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Agora, do que seremos livres, querido? Já parou para pensar? Primeira coisa que a gente vai ser livre, né? Já para você ficar mais tranquilo. Mas do que eu tenho que ser livre? Do pecado. Como é que isso acontece? Crê no Senhor Jesus Cristo. Podemos ser livres e seremos livres do pecado. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Olha aí a solução, querido. Reconhecer que é pecador é difícil, dói, é complicado mesmo, mas há esperança para nós. Jesus Cristo disse: se o Filho libertar vocês, verdadeiramente vocês... O que significa isso, querido? Porque tem muita gente achando que é e não é livre. Por quê? Eu faço... O que significa não ser? O que significa ser escravo? Tudo que nós vimos aqui. Não ter escolhas. Você faz, mas não tem forças para não fazer. Continua fazendo. Ser livre significa: não quero fazer. Não quero fazer isso porque isso não é agradável a Deus. Não quero fazer isso porque isso vai condenar a minha alma. Não quero fazer isso porque isso não é o que Deus me criou para fazer. Isso é ser livre. Não é: vamos ali, vamos lá, vamos fazer isso, vamos, porque você não tem forças para dizer não. O livre diz: não vou, não quero, isso não é de Deus. Isso é ser livre, querido. Mas isso não tem nada a ver. Naquele dia você vai ver que tem tudo a ver. Olha, seremos livres. O versículo 36 diz isso. Mas livre de quê? Também você pergunte. Primeira coisa, do pecado. O pecado é o nosso escravizador. O ser humano nasce com isso e não consegue se livrar dele sozinho. Se nós pudéssemos vencer a força do pecado, com todas as letras eu digo assim: Jesus não teria vindo a este mundo. Entendeu? Se nós pudéssemos vencer o pecado e os prejuízos que ele traz para nós, a condenação que ele traz para nós, Jesus não teria descido a esta terra. Não teria nascido, não teria sido crucificado, não teria ressuscitado. Nós resolveríamos o problema. Essa é outra verdade que as pessoas não reconhecem. Não é bem assim, é assim. A Bíblia diz isso. Só tem um que pode nos libertar. Jesus disse: olha, se eu libertar vocês, vocês vão ser livres. Então, querido, tem muita gente achando que pode fazer alguma coisa. Não pode. Você não pode. Você só pode ser livre se Cristo te libertar. Livre para dizer não para a mentira, para o adultério, para a prostituição, para o roubo, para o furto, para a maledicência, para tudo que você sabe que é pecado. Só tem um jeito de você vencer essas coisas: em Cristo Jesus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele corta as correntes que nos prendem ao pecado. Então, vencer o pecado, 1 João 8,10. Lá em 1 João, já no finalzinho da Bíblia, se você puder. Olha o que João diz. Só para você entender que não é a minha versão, não é o meu entendimento, é o que a Bíblia diz com relação à nossa situação. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. Enganamos. E não há verdade em nós. Porque se a verdade estivesse em nós, seríamos livres. Mas como as pessoas dizem: não, eu não sou tão pecador assim, não tem tão, nem tinho, é pecador, está excluído de Deus, está separado de Deus. Aí ele diz assim: não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele quem? Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Entendeu?
Não é o diácono Paulo Farias que está inventando coisas aqui, não, amado. Se você reconhece que é pecador, então você reconhece que é escravo do pecado, que está separado de Deus, que está em trevas, que precisa se libertar dessas coisas. E a única maneira, a primeira coisa é reconhecer a tua situação. Não procuram os médicos quem se acha com saúde, procura? Só procura médico quem está sentindo dor. Só procura médico quem está precisando de uma orientação médica para cuidar da sua saúde. Então, quem se acha saudável, quem se acha justo, quem se acha bom, nunca vai procurar Jesus Cristo. Mas quem se acha pecador, eu te apresento aquele que pode resgatar você do pecado. Se você se reconhece pecador, eu conheço alguém que pode te libertar dos pecados. Jesus Cristo. Procure Ele nesta noite. Vocês entenderam as verdades que Jesus estava falando aqui? Se vocês permanecerem em mim, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Mas vocês são escravos do pecado. E aqueles homens disseram, nós nunca servimos a ninguém. Por que tu está dizendo que nós precisamos ser livres? Religiosos. Pessoas que se achavam boas. Como talvez, espero que não haja aqui dentro. Que todos reconheçam o seu pecado. E reconheçam a sua grande necessidade de ser libertos dele. E só há um caminho para isso, que é o nosso terceiro tópico. Olha, antes da gente ir para o terceiro, só queria enfatizar um pouco mais, né? Dessa questão do podemos e seremos livres de quê? Olha, o pecado ele trouxe para nós trevas, trouxe para nós andar em caminhos errados, separados de Deus e condenados. Livres dele, livres do pecado, seremos livres, né? Poderemos ser livres do pecado, da morte eterna e de um grande inimigo chamado diabo, Satanás, qual nome você quiser, que atua e que muita gente não crê nele, que muita gente não acredita que o diabo está por aí dominando este mundo através do pecado. Ser servo do pecado, querido, Jesus diz aqui, olha, tens por pai o diabo, que peca desde o princípio. Nesse mesmo capítulo, ele fala isso para essas pessoas aqui, que depois queriam matá-lo, né? Jesus disse, olha, se Deus fosse o vosso pai, vem aí no 44, olha. 43, só para você entender como é difícil as pessoas reconhecerem que são pecadoras e o que isso significa. Por que não entendeis a minha linguagem? Jesus falando para eles. Por não poderes ouvir a minha palavra. Olha, vocês não me entendem porque vocês não querem ouvir a verdade. Eu sou a verdade. Vocês não querem ouvir. Vocês têm por pai o diabo. E quereis satisfazer os seus desejos, os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês viram a questão como é difícil, irmão? Como é que você está vivendo em pecado e diz que Deus é o teu Senhor? Não é! Quem vive em pecado tem por Senhor Satanás, Senhor das suas vidas. Quem domina a vida dos pecadores é o diabo, não é Jesus Cristo, não é o Deus eterno. Ah, isso é muito ruim, mas é a verdade. Mas que isso? É a verdade, está na Bíblia. Jesus disse, vocês têm por pai o diabo, porque se vocês fossem filhos de Deus, vocês me creriam, vocês acreditariam em mim, ouviriam as minhas palavras. Essa verdade, amado, ninguém quer ouvir. Ah, não, olha que absurdo, é a verdade. Quem não serve a Deus, está servindo a quem? Ah, mas eu sirvo a Deus, eu sou uma pessoa boa. Não.
se você não crê em Jesus Cristo, se você não crê, como se não permanece nas minhas palavras, olha, para você dizer que você serve a Deus, tem que estar aqui, ó. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se você não está na palavra de Cristo, você não é dele. Isso é a verdade. De quem você é então? Eu estou por aí, está na mão dele, lá, que está dominando o mundo. Essa é a verdade, irmãos, mas não querem ouvir. Isso é muito duro, é muito difícil. Erramos achando que a coisa é simples, erramos muito, e não é. É perigoso, é grave, é terrível ser pecador. Mas onde está a verdade? Quem tem a verdade? Pilatos perguntou o que é a verdade, né? Aí Jesus disse, eu estou aqui na tua frente. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, terá a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim, né? O texto completo, o caminho, é João 14, 6, anda um pouquinho aí, 2 capítulos aí. João 14 diz assim, olha, estava lá aquela situação, Filipe, mostra-nos o caminho, Tomé, né? Eu sou o caminho, versículo 6, disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amado, só tem um jeito, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Essa é a verdade que você precisa ouvir. Não tem outro caminho, não tem outra pessoa, não tem outro jeito, não tem outra religião. Hoje querem colocar tudo muito relativo, né? Não é bem assim, vamos... Não! A Bíblia está dizendo para você, Deus está dizendo para você nessa noite, você precisa aceitar esta verdade. Porque sem ela você está perdido eternamente. O mundo, querido, está do jeito que está porque não crê nesta verdade. Talvez você conheça pessoas que estão em estado deploráveis, fazendo coisas horríveis, porque não creem nessa verdade. Talvez você conheça pessoas boas que estão aí em religiões espalhadas pelo mundo, até aqui mesmo, fazendo boas obras, mas não creem nessa verdade, continuam perdidas. Porque não é pelas obras, é pela fé em Cristo Jesus. E por aqueles que permanecem na sua palavra. Se saiu disso, querido, olha, Jesus é muito enfático. Se vocês permanecerem na minha palavra, fora ela, está perdido. Mas eles não querem ouvir. Jesus falou isso para aquelas pessoas lá, olha, vocês não me ouvem, vocês não me entendem, vocês não querem me ouvir. Eu espero que ninguém aqui seja um desses. Saia daqui com essa verdade hoje. Onde está a verdade? Jesus, a luz do mundo, como nós lemos aqui. Jesus, o pão da vida. Jesus, a ressurreição e a vida. Capítulo 11. Só para você entender do que você vai ser livre quando você conhecer a verdade. Porque Jesus se declara a verdade, porque Ele é poderoso para transformar a tua vida, porque Ele é poderoso para libertar você do pecado. Por isso Ele diz, se vocês me conhecerem, quando Ele diz, se vocês conhecerem a verdade, quando vocês me conhecerem, vocês vão ser livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fora isso, é perdição, é ilusão. Jesus depois vai nesse mesmo capítulo 10, ele vai dizer assim, olha, todos quantos, versículo 8, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja, fora de mim não há
esperança. Não há. Vamos lá? 11. Lázaro, grande amigo de Jesus, tinha morrido. Marta, sua irmã, Jesus demorou lá, né? Teve que curar aquela menina. E ele demorou. Quando ele chegou, Lázaro tinha falecido. E sua irmã, muito agoniada, triste, foi ao seu encontro. E Jesus disse: olha, versículo 22, olha o que ela falou para ele. Vamos no 20 para você entender. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, eu sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí olha Marta. Marta disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ou seja, ela não entendeu o que Jesus estava falando. Mas Jesus diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você que está aqui, crês tu isto? Crês que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? Se creres, nunca morrerás. Ele disse: nunca morrerás. E ele está falando aqui não é da morte física, porque Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Ele está falando aqui da vida eterna. Querido, para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar para você nesta noite: você já conheceu a verdade? Você crê na verdade? Volta lá para João 8, versículo 31. Se você já creu e conheceu a verdade, então você está aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas se você não crê nesta verdade, você está aqui no 34. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Eu fiquei pensando, por que o servo não fica para sempre, o filho fica para sempre? O que Jesus estava falando aqui? Estava falando de vida. O servo, o escravo, não tem vida. Então ele vai acabar. Vai perecer. Mas o filho tem vida. E vai permanecer para sempre. É isso que ele está falando. Vocês entenderam? O servo, o escravo, como ele disse, o versículo anterior disse, o servo, quem comete pecado é servo do pecado. E o servo não vai ficar para sempre, vai acabar. Vai ser destruído, condenado. Mas o filho permanece para sempre. E se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Que nessa noite você esteja lá no 31. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus possa libertar a sua vida hoje, se você ainda não é um servo de Jesus Cristo, um discípulo dele. Mas se você é, permaneça na sua palavra. Porque se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Vivamos em liberdade através de Cristo Jesus. Amém? Não escravos do pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Que Deus possa abençoar essa semana. Medita nessa palavra. Se você não é, peça ao Senhor: Senhor, eu quero ser livre. Eu quero conhecer a verdade. Senhor, fala comigo. E Jesus vai abrir o teu coração. Ele vai iluminar as trevas que estão cercando a sua vida. Os teus olhos se abrirão e você verá a luz da vida. Creia no Senhor Jesus Cristo. Como diz João 3,16, a igreja pode me ajudar? Acho que eu esqueci João 3,16. Quem pode me ajudar? Porque Deus... Não pereça, querido. Tenha vida eterna. Conheça a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Você veio aqui, no lugar certo, ouvir a palavra de Deus que pode libertar a sua vida. Só você crer nele. Deus ama você e quer te salvar. Ele enviou Jesus para isso. Vamos fechar.